Fala galera, beleza? Vamos para mais uma audiência agora, dessa vez. O relator Augusto Coutinho apresenta o segundo texto substitutivo. O primeiro não foi bem apreciado, ele vai apresentar o segundo. Hoje houve uma articulação na Câmara dos Deputados para que fosse colhido assinaturas, o líder foi colher assinaturas para votar imediatamente a PL 12. Acho que ele não foi bem sucedido e a apresentação do texto foi barrada de antemão. Vocês vão ver agora o que aconteceu e eu vou comentando o que aconteceu. Estamos fazendo aqui nesse formato porque eu não tive condição de ir presencialmente na audiência, apesar de ser convocado, de ter a possibilidade de estar lá através do convite, mas não tinha a possibilidade financeira. E aí fica um pouco complicado, não está para ir em todas as audiências. Algumas, eles até mandam a passagem quando eles convidam a gente para falar ali como especialista. Outras apenas mandam um convite formal e você se custeia para ir. Eu já fui algumas pagando do bolso, algumas com eles mandando a passagem e no momento eu não estou com grana para pagar a passagem, então decidi fazer esse formato e espero que você goste. De qualquer coisa, se você ainda não está me seguindo, começa a seguir. Se já segue, clica aí no sininho, porque dessa forma, todas as vezes que tiver alguma novidade em relação à categoria, você vai ser avisado com um vídeo meu chegando aí no seu celular ou na sua TV. Eu vou fazer esse formato agora, inclusive aqui na minha frente tem uma televisão e aqui atrás tem o meu computador. Eu vou dar play aqui, vou assistir ali e vou comentar aqui com vocês, tá bom? Vamos caminhar. Deputado Augusto Coutinho, nós tivemos aí na mesa, inclusive, de forma bem transparente, todos aqui os motoristas que acompanham os motoristas, empresas, enfim, os usuários também que acompanham essa discussão, acompanharam também a nossa presença aí à mesa e foi oferecido um acordo que, no fundo, beneficia quem não quer a aprovação do projeto nesse momento, ou seja, nós que estamos pedindo a retirada de pauta, porque a sugestão aqui é a de que... Eu estou vendo agora essa explanação inicial e o deputado está... Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou até adiantar um pouco, é que os deputados que são contra a votação nesse momento, eles criaram um kit de obstrução e propõem um acordo para poder não votar. Eles retiram o kit de obstrução. A obstrução é uma coisa que para mais o processo, desde que não se vote nada agora, que apenas seja discutido alguns pontos e siga à frente. Mas o que me chamou a atenção é que o deputado está com um bonequinho do Lula na mesa, com um nariz desse tamanho, maior do que o meu. Parece um Pinóquio. O que é isso, cara? Tá no canto da tela e do lado esquerdo. Que loucura. Tenhamos uma apresentação do projeto pelo deputado Coutinho, que é o relator. Ele fez o upload ontem à noite, então tem pontos que ainda não estão muito claros, tem pontos que eu sou claramente contrário, obviamente, mas tem outros que ainda estou analisando e outros que, inclusive, são positivos. A gente não pode também dizer que tudo é ruim, mas acho que foi de bom tom da mesa a sugestão de que nós retirássemos a obstrução com o compromisso de que hoje não se vote absolutamente nada, nem ande processualmente, né, aqui o projeto. O que, no fundo, é a vitória do requerimento de retirada de pauta, sem que a gente precise apreciar. Nós só não podemos, até para aqueles que estão aqui pela primeira vez ou que não conhecem o regimento interno, fazer uma retirada de pauta que acabe com a reunião em si, porque ela é de pauta única, não é isso, presidente? Então, se a gente fizer a retirada de pauta, e obviamente a gente vai lutar para vencer, acaba a reunião e simplesmente não tem mais nem discussão nenhuma. Acho que é salutar, sim, senhor presidente, que a gente faça essa conversa. Eu, de minha parte, entendo que a oposição pode retirar os requerimentos, talvez fosse importante, deputado Marcon, deputado Grobon, só concordarem com isso também, e assim a gente faz, e o tempo fica livre para a gente discutir, tratar dos temas, inclusive muitos dos motoristas já chegaram até nós agora para conversar sobre o assunto, também usuários e empresários, para que a gente possa tirar dúvidas e colocar aqui a nossa opinião. Então, de minha parte, o acordo é benéfico e por isso entendo ser salutar fazer. A gente vai retirar então o kit de obstrução, mas gostaria de deixar bem claro que não vai ser considerado nem lido o relatório, nem a discussão para fins de tramitação do projeto. Então, só agradecer aí o seu tratamento aqui conosco e dizer para os motoristas que o que nós pudermos fazer para impedir que o negócio de vocês fique inviabilizado, tenho certeza que a oposição fará. Era isso, senhor presidente. Aí o deputado Glauber comentou se vai ser uma leitura, se não vai. É uma leitura, vai chegar umas dúvidas. Não acho difícil que o Coutinho saia correndo, porque ele sempre sai correndo, ele sempre dá uma desculpa, ele sempre diz que tem um compromisso, um avião, fez isso no Mato Grosso, faz isso em tudo quanto é lugar, não é difícil. Já que depois o deputado Augusto Coutinho vai ter que ler de qualquer maneira, de maneira formal, o parecer. Então, tem um tempo aí de deputados que se inscreveram que não vai valer formalmente, mas se a gente já pudesse fazer isso antes, depois ele lê o relatório, se quiser, se achar que deve. Obrigado. Esse tipo de sessão, o motorista não se pronuncia, normalmente não se pode se pronunciar, porque é só apresentação, não tem debate. A fase de debate é um formato mais de audiência pública. Aplicativos que estão ansiosos com esse relatório
que foi colocado ontem à noite, né, no sistema. E de acordo aqui com o que falou aqui os colegas, o Van Hatten, o Marcon, também o deputado Glauber, fizemos um acordo para a retirada do kit de obstrução, nós vamos retirar sim, desde que seja cumprido aquilo que foi combinado aí com você, presidente, também com o relator, de não ter a leitura do relatório hoje, que a tramitação ela não seja feita, simplesmente uma explanação do projeto, para que a gente possa debater realmente e falar de todos os pontos que eu acho que é necessário para a gente chegar a uma regulamentação que seja justa. Obrigado, presidente. Vamos lá, essa fala do Agrobom é bom porque ele deixa claro que ele, de alguma maneira, faz parte, até está liderando, por ser o presidente da frente parlamentar, as ações que barram esse projeto para que ele seja mais discutido. Isso é fundamental que isso parta dele. E não tem nada a ver com uma luta direita e esquerda, longe disso, muito pelo contrário. Mas vamos ver. Eu só queria esclarecer alguns pontos. Primeiro, desde que o projeto chegou a esta comissão, essa presidência e todos os membros daqui da comissão têm buscado agir de forma o mais democrática possível. Tanto que o primeiro ato que nós fizemos foi aprovar um requerimento para fazer uma audiência pública e ouvir todos os atores envolvidos no projeto. O governo, o ministro do Trabalho esteve aqui, né, as empresas que são fazem as intermediações com os motoristas de aplicativo, os representantes dos motoristas, veio representante de motorista, inclusive, de outros estados para ser ouvido. E a nossa intenção sempre foi debater o projeto na mais amplitude possível para que a gente chegue a um texto de consenso maduro. Obviamente, como eu falei desde o início, esse texto ele nunca vai agradar 100% todos os atores, né? Sempre vai agradar 90% a uns, vai agradar a outros a menos, mas enfim, a gente está tentando construir um texto que seja um texto de consenso dentro da legalidade, e desde o início nós falamos que o objetivo principal é que os motoristas sejam os maiores beneficiados com a aprovação desse projeto, que é um projeto importante, né? Para que vocês tenham essa atividade de vocês regulamentada, os direitos de vocês garantidos, né? Dos familiares de vocês, porque trata-se também aqui do projeto da questão previdenciária, que é um direito que talvez agora no presente muitos não vão poder adotar, mas no futuro é importante. E por essa razão, como o relatório subiu ontem, já era por volta das 20 horas da noite, e obviamente não deu tempo de todos os deputados dessa comissão terem acesso, ler o relatório, porque é um relatório extenso, que a gente tomou a decisão, então, de não encaminhar a votação hoje e permitir que essa reunião tenha mais um momento, que seja mais um momento que a gente possa debater de forma ordeira, né, respeitando todos os atores envolvidos, e que a gente possa ter críticas construtivas para que o relator possa, se assim o desejar, fazer alterações no relatório dele. Tá bom? Então, gostaria de pedir, eu vou dar abertura ao debate, gostaria de pedir que todos mantivessem silêncio, ouvissem, né, que a gente vai dar a voz a todos os deputados que estão aqui, para que possam fazer suas manifestações, que a gente só garantisse a ordem e o respeito, ok? Senhor presidente, senhores deputados presentes aqui, senhores, primeiro, senhor presidente, dizer que nunca foi intenção nossa, nessa matéria, de fazer uma matéria sem discutir. A gente discutiu, como foi bem dito, nós discutimos, inclusive, eu, Vossa Excelência e o deputado Agrobom, sentamos na mesa e discutimos. Tem alguns pontos que a gente não chega a entendimento, que é normal, mas e a gente está pronto para melhorar o relatório no que for possível. Eu entendo que o relatório que foi feito é, sim, bom para o motorista, sim, está sendo da forma... Vocês não acham que o Augusto Coutinho lembra um pouco o Chacrinha, uma fase assim mais nova do Chacrinha? Para só. Autônomo no Brasil, que tenha todos os benefícios que estão sendo dados ao motorista autônomo de Uber. Nenhum profissional no Brasil está tendo esses benefícios que nós colocamos. Começou a mentirada, gente. Putz, grilo. Eles estão tirando da gente a nossa liberdade com a PL12 e quer botar na cabeça, ele já começa, essa fala não é à toa, não. Já começa dizendo que a gente tem os autônomos que mais vão ter direitos com a PL12. Eles tiram direito de tudo, mas vamos lá, vamos seguir. Cara, difícil. Nenhum, senhor presidente, senhores deputados, é que, lamentavelmente, essa matéria ela está ideologizada. Ela está uma questão de governo e posição. E não é... Isso é ridículo. Isso é ridículo. O deputado Daniel Agrobom é um deputado de direita que comprou o barulho do motorista de aplicativo. Ele ouve quem é de esquerda, ele é seguido, apoiado porque é de esquerda, porque é de direita. Ele, em momento algum, ele bota o partido dele à frente, ele bota a ideologia dele à frente, ele nem bota a questão ideológica, ele simplesmente é um cara que se enquadrou ali na direita por talvez ter algumas características de direita, só isso. Mas ele não bota isso à frente. E a categoria de motoristas, em hipótese alguma, transforma isso num discurso ideológico, muito pelo contrário.
Quem, seu Augusto Coutinho, fez um discurso ideológico foi o cara do sindicato lá, o tal do Leandro, que no dia lá da apresentação que o Lula estava festejando essa porcaria dessa PL, junto da Silva Pena, CEO da Uber, ele sim colocou lá que o amor venceu, que votava no presidente, que o presidente que amava o presidente e que não sei o que. É isso, mas não tem ninguém botando. Motorista, de um modo geral, caga para sindicato, não está nem aí para ideologia. Nem fazer com que essa matéria seja a cara do governo, nem fazer que essa matéria seja a cara da oposição, e sim fazer que essa matéria seja a cara do parlamento, da discussão e de contribuir para mudar. Aí, ó, já veio o erro. Não é para ter a cara do governo, não é para ter a cara da direita, da esquerda, de ninguém. É para ter a cara do parlamento. É para ele ser o pai da criança, ele poder. Cara, não é isso não, irmão. Isso tem que ter a cara do motorista e do passageiro, porque a gente que vota, a gente que paga imposto, a gente que sustenta vocês aí e a gente que trabalha e que é prejudicado ou beneficiado quando vocês fazem uma lei ruim. Se liga. Posições que são muito claras. Ou seja, a gente vê aí pelos próprios cartazes é que não aceitam o PLP 12 que foi encaminhado pelo governo e querem, em contrapartida, um outro projeto que transita aqui, que é do deputado Agrobon, e que tem qualidades do projeto, mas eles querem desse jeito. Então, democracia a gente tem de fazer, não pode ser, eu não aceito esse, mas só quero esse. E a gente tentou fazer e construir exatamente esse entendimento. Então, continuo a dizer, presidente, que a gente fica pronto para esse entendimento. Esse cara é uma comédia. Democracia é fazer o que ele quer, é votar o projeto que ele quer. Porque o motorista, que é o principal, 2 milhões de motoristas, tá? Que são os principais interessados, não podem não querer a PL 12. Eles têm que discutir e votar a PL 12. Eles têm que querer a PL 12. E o PL 12, até esqueci o número, 536 do Daniel Agrobon, esse não, esse a gente não vai discutir, porque que é democracia. Democracia é você discutir o que eu quero que você discuta, você aprova o que eu quero que você aprove, e fica quieto, tem que ter um motorista de aplicativo. Ah, sai. Da oposição, que hoje tive a informação de que o governo iria pedir a urgência dessa matéria, né? E que é uma prerrogativa do governo, mas... Começou as ameaças. O governo agora vai pedir urgência, blefe puro. Se botar para votar agora, vocês se ferram. Pede urgência aí que a gente derruba. E está pronto a todo momento discutir isso, tá? E é por isso que eu estou deixando claro, inclusive, para não parecer que a gente aqui está fazendo... Eu tenho que interromper essa anta. Está todo momento pronto para discutir. Até o final ele pede para ir embora. Em todas as audiências eles pedem para ir embora. Vocês lembram aquela audiência pública que os sindicatos ainda estavam lá e que eu falei para tal da Cacá que eu podia até ensinar ela a dirigir 12 horas se ela não soubesse e tudo mais? Acabou a fala do pessoal do sindicato, quando o último falou, eles levantaram e foram embora. Aí depois foi criticado por isso. Ela disse que ela estava indo para o aeroporto porque ela tinha um voo. O Marlon saiu de lá 3 horas depois, perdeu o voo dele, remarcou o voo, saiu 3 horas depois, quando chegou no aeroporto ela estava sentadinha lá aguardando o voo, quer dizer, ela não tinha voo nenhum. E a mesma coisa esse cara. Ele foi no Mato Grosso do Sul, quando ele se viu apertado, ele levantou para ir embora. Todas as audiências que ele vai, quando ele se vê muito apertado, quando espremem muito ele diz que tem um compromisso, tem um voo, tem alguma coisa e vai embora. Ou uma reunião, alguma coisa assim. Eu ia fazer esse pedido de urgência para que essa matéria fosse... O governo que está o tempo todo de tititi com ele foi informado pelo jornalista. É uma comédia. Então, hoje, presidente, a gente tem alguns pontos que eu identifico que são cruciais. O primeiro é que existe uma mobilização muito grande dos motoristas querendo que eles sejam MEI, né, o microempreendedor individual. Nós tivemos, inclusive, na Secretaria da Fazenda, e peço para o deputado Marcelo, que tem bom senso, ouvir o que eu estou dizendo. Nós tivemos no Ministério da Fazenda para ver essa possibilidade. Se a gente transformar os motoristas de aplicativo e depois, consequentemente, certamente, quando a gente for regulamentar os entregadores, só os motoristas de aplicativo dá um prejuízo autorial para a Previdência Social de 1,4 trilhões de reais. Aí para. 1,4 trilhões de reais que o motorista de aplicativo vai dar de prejuízo se ele for obrigado ou se ele tiver a autonomia de escolher o MEI. Hoje os motoristas de aplicativo podem escolher o MEI pela Lei 13.640 ou podem pagar o INSS pelo carnê-leão, que é aquele carnê avulso, que aí é 11%, o MEI é R$ 75. Alguns motoristas pagam o MEI e alguns pagam o carnê-leão. A maioria paga só o MEI dos que pagam. E muita gente realmente não paga nada e eu não concordo que não pague nada. Eu acho que alguma coisa do INSS é normal que você pague, todo mundo que trabalha tem que pagar. Mas o MEI atende. E se ninguém paga e se obrigar a cobrar, e são 2 milhões de motoristas, como é que ele vai ter prejuízo? Me explica essa conta aí.
Não consigo entender. Hoje ninguém paga, não dá prejuízo. Se amanhã todo mundo passar a pagar, porque eles vão cobrar na própria corrida, aí não dá prejuízo. Olha, isso me cheira a sujeira. O MEI, eles não querem o MEI, porque o MEI tira a gente das garras do sindicato. Para pensar nisso. Aí o sindicato não tem anuência sobre a gente. Tá? Então eu não serei responsável para fazer uma lei populista para depois fazer para todo o Brasil pagar essa conta. Porque a Previdência... Se liga nisso que ele está falando. Ele vai fazer uma lei populista, que já existe, que a gente já pode usar, ele não está fazendo lei nenhuma, para o Brasil todo pagar a conta. Então, quer dizer, o Brasil não pode pagar a conta do motorista de aplicativo. Se liga nisso, porque ele gosta de dizer, vou fazer um spoiler aqui, é capaz dele falar essa porcaria lá na frente, ele gosta de dizer que a tarifa não pode ser mínima R$10, porque senão o pobre não vai poder andar, a pessoa que não tem condição. Aí nessa hora ele quer que o motorista pague a conta do passageiro. Duvido que ele não vai falar isso, porque ele já falou isso no Mato Grosso do Sul e falou isso na última audiência. Inclusive, foi baixando a contribuição dos trabalhadores que inicialmente pelo projeto do governo era boa de 7,5%, nós baixamos para 5% e aumentamos os dos aplicativos, que os aplicativos, as empresas não estão aceitando. Não vi uma nota da Uber dizer que não está aceitando nada. Por que ela não está aceitando? Quando ela é obrigada a pagar mais de 2%, a única coisa que faz é diminuir o lucro dela, porque com certeza eles vão ganhar dinheiro com isso. Eles vão cobrar na tua corrida, ao término de cada corrida, se essa PL12 passar, o valor de 7,5% do motorista e vão dizer que estão dando a parte deles. Ele disse que abaixou para 5%, tudo bem, então vai cobrar 5% do motorista e 22,5% teoricamente deles. Você realmente acredita nisso? Você sabe que eles não têm, a gente não tem um controle do valor da tarifa, eles cobram o que eles querem e a gente não tem um controle da taxa. A taxa é variável. Obviamente eles vão manipular o valor, eles vão cobrar do passageiro, vão cobrar do motorista e com certeza vão ganhar em cima, não só pelo prazo de repassar esse dinheiro, que chega a 50 dias, como também de outras maneiras, porque eles vão acabar sempre dando ganho em cima. Então eles não tinham se oferecido para cobrar isso, pelo amor de Deus, né, Guti? O projeto original, que era 20%, nós aumentamos para 22,5% e baixamos o do trabalhador de 7,5% para 5%. É importante que os senhores deputados saibam que quando a gente fala 5%, não é 5% do valor da corrida, não. É que dentro do valor da corrida foi considerado pelo grupo de trabalho que trabalhou 1 ano sobre isso, envolvendo todos os entes, motoristas, aplicativos enfim, e que a gente não participou, chegou à conclusão de que... Eu estou incluído no não participou, o Marlon Luiz também está incluído no não participou, acho que você que está me ouvindo também está incluído no não participou, porque eles ouviram os sindicatos que não representavam nada, as mesmas empresas Uber 99, não ouviram as outras, e ele está dizendo que ele não participou, ele entrou depois, o papel dele era depois mesmo, tá certo, ele realmente não participou. Agora que esse grupo trabalhou 1 ano e ouviu todo mundo é mentira. O valor que cabe a uma corrida, 25% é que é a mão de obra do trabalhador. Então, só incidiria esse valor do INSS em cima desses 25% da corrida. Ou seja, entenda-se que isso não chega a 1,5% do valor da corrida. Aí é fácil. Pega o teu slip aí, eu estou sem calculadora aqui, calcula 1,5% do que você faz em um mês. É isso que você vai pagar de INSS. É isso. Agora, se você não atingir em valor bruto 5 mil e uns quebrados por mês, para quem só complementa a renda e talvez não faça isso por mês, o que vai acontecer é que você vai contribuir, mas não vai valer de nada, você vai só doar o dinheiro para o governo, ou o Uber vai botar nos cofres dela, não sei, porque não conta para aposentadoria se você não chegar a esse valor de 5 mil e poucos reais. Se liga nisso. Outra questão é como apurar Ele não fala isso. como fazer com que os motoristas não perdessem e não fossem prejudicados, como eles dizem, com razão, e que muitas vezes tem corrida que é tirada deles, ou seja, a plataforma manda, como hoje não tem regra, a plataforma simplesmente pega 50%. A gente tem a Lei 13.640, que determina uma série de coisas, inclusive a questão do INSS. Tem regra para o INSS e já existe na Lei 13.640. O que não tem é um exercício de fiscalização de como é pago esse INSS. Agora, em relação a pagamento de corrida para a gente, isso realmente a Lei 13.640 não fala, então é isso que não tem regra. Então era isso que a gente precisaria, de alguma forma, poder regular. A maneira que a gente concorda em regular é utilizando o markup da Lei 5.000, da PL 536. 536, é isso aí. Pega mais de 50%, o que de fato é um abuso. Né? Então a gente chegou e definiu.
sem entrar, sem intervir, Olha aí. ou seja, na concorrência, na livre concorrência, a gente disse que as plataformas elas poderiam cobrar o percentual que quisesse até um limite de 30%. E eu Aí é... Então, a nossa queixa é que a taxa é variável. Ele arrumou um jeito de continuar sendo variável. Você pode cobrar o que você quiser, você pode variar o que você quiser até 30%. Se ele quisesse ajudar o motorista, ele fazia o seguinte: você pode variar o que você quiser até 10%. Não é isso? O que você acha dessa ideia? Pagar no máximo 10% para Uber, para 99%, para InDrive, para qualquer empresa. Porque a InDrive mesmo cobra 10%. Tem empresas até que cobram menos. Tem momentos que eles fazem promoção que eles cobram menos. Mas em compensação, o goelão da Uber chega a 50%, 51%, 60% em algumas corridas e outras cobram menos. A taxa variável é um veneno para a gente. É uma maneira deles roubarem o motorista porque não tem como controlar. Então a taxa fixa é que é o ideal. O que a gente pede é taxa fixa. E o que a gente deseja é que ela seja fixa com o menor valor possível. Valor percentual possível. É isso que a gente deseja. O hipócrita vai lá, deixa a taxa variável e aumenta. Quer dizer, se a Uber está cobrando até 20%, 25%, que é o que ela cobrava, 20% do Black, 25%, do X ele já deu mais 5% de gorjeta. Ah, pelo amor de E à Deus. medida em que a gente casa o recebimento do trabalhador, do motorista, com o ganho da plataforma, é natural que eu não tenho dúvida quando eu ouço para me dizer que a plataforma vai querer pagar menos ao motorista. É óbvio que não. Eu não sei se ele bebe antes de ir para esses negócios ou se ele faz de sacanagem. É lógico que a plataforma vai pagar menos porque eles criaram o salário mínimo. Que ele, nesse texto agora, ele tirou os R$ 32. O valor R$ 32. Ele disse que é o valor equivalente a um salário. Se você somar os 32 por hora, até a quantidade de horas que eles desejam que você trabalhe, porque eles querem mexer na hora que você trabalha também, vai dar os R$ 32 por hora. Ele só muda a maneira de falar a mesma coisa. E isso que ele está falando, que está vinculando a plataforma a ganhar mais e a gente ganhar mais, da maneira que ele fez, não vincula em absolutamente nada. Vincula como está na PL12. Aí vincula. Aí você realmente tem um vínculo. Vamos embora, Coutinho. Ela vai ganhar mais, se vai estar casado, o quanto ela recebe para o quanto ela vai usar da taxa dela de intermediação. E, aliás, pelo que a gente ouve, é que inicialmente era assim praticado pelas as empresas. Era um percentual que eles tinham em cima de quanto era a corrida. E eu não consigo entender, senhor presidente, senhores deputados, como isso pode ser ruim para o motorista. Eu não consigo entender. Ele não consegue entender porque ele, na última audiência, ele falou que ele pegou um Uber lá em São Paulo. Ele falou: eu peguei um Uber para vir para cá, o cara roda 20 anos de aplicativo. Ele não consegue entender porque ele é mentiroso e não se esforçou para entender e não entende nada. Teve um deputado que comentou esses dias, ele vai falar aí hoje, que ninguém que está sentado ali entende nada de motorista de aplicativo porque ninguém nunca rodou. Outra questão é que é fundamental, no nosso entender, que exista sim um agasalhamento social sobre isso. É fundamental que o motorista tenha. Hoje tem muitos motoristas que já trabalham nisso há 10 anos. Agora ele corrigiu, na outra ele falou 20 anos. O pessoal está chiando lá. Agasalho social e, portanto, a gente está fazendo com que vá para a Previdência, a Previdência do Brasil, a Previdência Social Brasileira, e nessas condições. Outro ponto que existe, a gente procurou fazer, inclusive trazer muita transparência. Existia uma reclamação constante dos motoristas que eram, inclusive, cortados ou excluídos das plataformas e não sabiam por quê. Muitas vezes porque não aceitavam corridas, porque tinha alguma reclamação e simplesmente era excluído. A gente não vai permitir isso. A gente vai permitir que tenha o diálogo, que precisa se ter a informação. E que não seja através de uma máquina, que seja através de uma pessoa que diga o porquê o motorista foi excluído. A gente cria uma inovação, que é uma coisa... Conversa fiada, porque ele não diz como fazer, como ele vai fazer isso, e não tem nada que fale que eles são obrigados a dar uma satisfação para o motorista não, tá? Conversa fiada pura. Lamentavelmente, eu ouvi de representantes dos motoristas que era ruim. A gente Isso é tinha comigo. portabilidade. Ou seja, imagine um profissional que trabalha com uma ou outra plataforma há 10 anos. Ele vai ter, e ele tinha o direito de levar a sua portabilidade, se assim o quiser, para outra plataforma, se amanhã viesse outra plataforma para entrar no mercado, para fazer disputa e ele levar a nota que ele tinha, o número de corridas que ele tinha, o profissional que ele é. E eu não acho que isso possa ser ruim. Ele sabe que é ruim, eu já expliquei isso para ele, e falei que ele está dizendo, ouviu isso de uma liderança, fui eu que falei isso, lá no Mato Grosso do Sul, se não me engano. O que acontece?
A ideia dele é que a Uber tenha acesso ao que você faz na 99 ou na InDrive. Imagina, se você tem um problema com a 99 ou com a InDrive, se você foi banido da 99 ou da InDrive, a Uber vai saber e vice-versa. Quer dizer, a sua vida vai ficar exposta. Esse, se você quiser, é mentira, que não é isso que está escrito. É portabilidade, você vai ter portabilidade. Seus dados vão ser comuns às outras empresas. Com isso também, ele consegue induzir as empresas menores, que já tem empresa que tem motorista que está cadastrado no interior, e empresas menores que não está cadastrado na Uber na 99, faz com que esses motoristas, que essas empresas forneçam dados delas para a Uber e para a 99. No fundo, isso é para ferrar o motorista, não tem o menor sentido. Outra coisa, a justificativa dele é que o seu histórico é como se fosse um currículo, e ele vai poder apresentar o currículo. Alguma empresa te pediu um currículo para cadastrar? Qualquer um se cadastra nessa porcaria, ninguém, em momento algum ele fala de melhorar o cadastro de motorista ou de passageiro. Qualquer um se cadastra, ninguém te pediu um currículo para poder entrar numa empresa, pelo amor de Deus. Criou, presidente e senhores deputados, e tentou fazer da forma mais transparente, da forma que está trazendo, eu não tenho dúvida. Se a gente tirar a ideologização da questão. Volta com a história da ideologia. Que não seja melhor para o trabalhador. Por quê? A plataforma, ela sempre vai, pelos algoritmos, esse danado desse algoritmo, ele sempre vai cobrar o máximo que o cliente pode pagar, que é assim que eles fazem hoje, e o mínimo que o motor... A naturalidade que ele fala, que ele repete essa fala da Silva Pena, infeliz, e que foi a fala da outra CEO da Uber que a gente detonou na época que ela acabou perdendo o emprego por causa dessa fala, é assim, surreal, é surreal. É surreal. Ele acha natural que a plataforma cobre mais caro do passageiro e pague o mínimo que o motorista consiga suportar. O problema é suportar por quanto tempo e a que preço, seu Augusto Coutinho. É sobre isso que a gente está falando. Você fala isso com toda a naturalidade. Eu queria ver se fosse o seu salário, se a Câmara te pagasse o mínimo possível e te obrigasse a trabalhar o máximo possível, se você ia querer. Aceita receber. E a gente vai acabar com essa relação. Ele vai continuar cobrando o máximo que ele pode cobrar e o motorista vai receber. Mentira. Existe, senhores deputados, outra grita dos motoristas era o seguinte: existe a... Estou começando a achar que ele está conversando muito com o Luiz Marinho, ministro. Palavra do ministro, outra grita, a grita dos motoristas. Coisa enfim. dinâmica, né? A tarifa dinâmica. Muitas vezes a tarifa dinâmica é quando você tem chuva, tem pouco carro, tem muita gente, muito pedido, a demanda aumenta muito. A plataforma aumenta o valor da corrida. Ela aumenta o valor da corrida, mas não repassava para o motorista. Agora, da forma que nós fizemos, o que ela ganhar, ela vai repassar para o motorista. De novo, ele não diz o como. E a reclamação não é que ela não repassa. A reclamação é que ela cobra muito mais caro do passageiro e repassa menos para o motorista. Vai definir e o motorista vai saber antes qual a taxa de intermediação. E vai caber a ele querer ou não trabalhar para aquela plataforma. Isso, você acorda de manhã e fala assim, não, hoje eu não vou trabalhar porque hoje a Uber está me cobrando 30%. Aí liga lá para a financeira do teu carro e fala, olha, eu não vou pagar o referente a hoje da minha prestação, porque a Uber aumentou muito. Semana que vem eu trabalho e pago. O projeto já foi aperfeiçoamento, porque existe no Brasil hoje duas plataformas que têm, eu acho que quase 90% do mercado. Mas existem 600 pelo Brasil todo, que são plataformas pequenas. Ele agradeça aí os motoristas do interior ao pessoal da InDrive e da Lady Drive, que batem muito lá para falar sobre as plataformas menores, viu? Teve também algumas audiências que eu fui, pessoas do interior da Urbano Norte estava lá, da Pampam de Ouro Preto, de outros aplicativos menores. Os caras têm que botar a cara, porque eles vão ser totalmente engolidos por essas plataformas grandes se essa PL12 passar. A gente esqueceu, a gente não colocou, a gente não teve o cuidado com essas plataformas e elas estavam excluídas e poderiam, inclusive, acabar. E a gente fez mudanças exatamente para preservar essas plataformas. Quanto mais a gente aumentar a concorrência, eu não tenho dúvida que é melhor. É melhor para o motorista, é melhor para o consumidor. Agora, uma realidade que existe hoje é que aumentou, e o ganho do motorista diminuiu, é porque aumentou muito a concorrência de motorista. O número hoje de pessoas que trabalham para aplicativos é muito maior do que 10 anos atrás. Hoje muitas pessoas, enquanto você tem mais concorrência, é óbvio que o valor diminui.
Aí você começa o discurso das empresas, a favor das empresas. É só a empresa parar de botar gente para dentro. Não precisa do governo dizer que ela tem que parar de botar gente para dentro. É só ela parar, ela começar a controlar isso. Mas ela coloca a gente à vontade, porque o Brasil é uma máquina de desempregado. As pessoas estão totalmente insatisfeitas com a CLT. As pessoas não gostam do modelo de CLT, não gostam de trabalhar, porque a CLT, no fundo, não protege nada. É o cara que tem que trabalhar 8 horas por dia, trabalha 10. É o cara que tem que carregar saco de batata na cabeça, porque o patrão manda carregar, que lava banheiro quando foi contratado para ser vendedor. A CLT não protege nada, que se o cara reclamar, vão cagar para ele e não vão resolver nada. E aí o cara vira motorista de aplicativo, porque pelo menos teoricamente a ideia é que ele tem um pouco mais de liberdade, porque ele também não conhece muito como funciona. Aí ele vira motorista de aplicativo. E ele sabe disso. O pior é que ele sabe disso. Mas finge que não sabe. É lamentável. É isso que precisa. Eu tive, inclusive, viajando em São Paulo e peguei um aplicativo e fui conversando com o motorista quando ele me dizia... Uma vez ele conversou com o motorista. É que conversou. Agora só estou trabalhando quinta, sexta, sábado, domingo, porque segunda, terça não adianta. É muita gente. E eu comecei a observar que você chega... Quer dizer, só o motorista que ele pegou que acha que segunda e terça em São Paulo tem muito motorista. Que diminui a quantidade de motorista na quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, pelo amor de Deus, Coutinho. Antigamente você para pedir um carro de aplicativo, você passava 5 minutos, 7 minutos. Agora com 1 minuto o carro chega. É porque tem muita concorrência. Muitas pessoas vieram para o mercado. Nos foi proposto também que a gente criasse algum critério, ou seja, para limitar esses motoristas. Eu até gosto da ideia de quantificar os motoristas para entender aonde tem de mais, aonde tem de menos e profissionalizar a categoria. Porque quando você profissionaliza, você tira aquele cara que só faz queimar a categoria, que aceita qualquer corrida ruim, que faz as coisas que não é para fazer. Tem as contas fakes e tudo mais. Então, profissionalizar. Agora, eu não vi em momento algum, alguém pedir a ele que era para limitar ou que era para expandir. Isso não foi tocado esse assunto. Quiser fazer uma emenda, faça a emenda e vai para o voto. Para daí não dar oportunidade para que todos participem, que todos possam também prestar esse tipo de serviço. Então, presidente, eu acho que basicamente certamente esqueci de alguma coisa, mas aí eu abro para que os deputados possam falar. Agora ele vai abrir para o deputado falar, mas os deputados vão falar. Eu quero que quiser, cara relator, mas tem algumas coisas aqui nesse projeto que, se não forem retiradas, nunca vão ficar boas. Aliás, são ruins, são péssimas. Eu já lhe havia sugerido, até quase aconselhado, se me desse essa prerrogativa de ser um conselheiro de Vossa Excelência, e passasse a bucha para o PT relatar. Se até o pessoal está com dificuldade de apoiar, e nenhum deputado do PT está aqui, pelo menos eu não vi até agora, a gente já viu que o senhor não está numa situação confortável, e a turma te deixou sozinho. Mas ele pediu para isso, tá? Todos os nossos projetos, todos os projetos ligados a motorista de aplicativo estão na mão do Coutinho. Ele é relator de todos, inclusive da 536. Esse projeto aqui não está agradando praticamente ninguém na política, né? O governo largou a bucha na tua mão, como a gente fala lá no meu Rio Grande, e a turma que está aqui, ó, motoristas, empreendedores, usuários de aplicativos, todos contra. Então, quer dizer, tem algo muito estranho nessa história. E aí, quando a gente vê que é colocado uma novo, né? Inteligente, INSS, convenhamos, quase ninguém mais acredita em INSS aqui. Alguém aqui acredita em INSS? Não, a galera diz que acabou, o INSS falido, todo mundo sabe. E aí, quando a gente vê que é incluído um artigo para supostamente beneficiar o motorista, mas que vai beneficiar o caixa do governo. É verdade. Aí está enfrentando a alta do dólar aqui hoje, mais uma vez, em virtude do quê? Do gasto exacerbado, aí para poder compensar. O rombo da Previdência sempre existiu. Não é o motorista de aplicativo que está dando rombo na Previdência, pelo amor de Deus. E se 2 milhões de motoristas passarem a pagar a Previdência através do MEI, é o contrário, vai arrecadar, não vai arrombar, pô. Desnecessário. Inclusive lá no meu estado, para comprar 7 bilhões de arroz que o Rio Grande do Sul produz e colheu. Ou seja, dinheiro que está sendo despejado aí. Aí é a hora que o deputado dá uma puxada para a sardinha da região dele, natural. Quem assiste ele quer ouvir isso. Mas ali é para falar de motorista de aplicativo. Não houvesse amanhã para comprar coisas que não são necessárias, que não são precisas, a não ser para o próprio benefício dos políticos que querem usar literalmente, neste caso, do arroz, aí tem dinheiro. E querem tirar dos motoristas que já têm dificuldade hoje para levar um salário digno para casa por uma série de motivos. Querem colocar uma regra no INSS. Eu tenho certeza que muitos aqui tem mais de 1.000 pessoas assistindo. Muitos fazem poupança por conta. O pessoal que entende de número. Se não entender de número, não estava no ramo. E, entendendo de número, é claro que o INSS no Brasil está quebrado. O governo não quer, até por uma postura ideologicamente contra qualquer tipo de reforma da Previdência, equilibrar mais o regime que já foi equilibrado lá atrás, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e já está com problemas de insolvência de novo. E em lugar de resolver, de buscar
buscar uma nova reforma da Previdência que eu dizia. Vai precisar já no próximo mandato. O pessoal já, não, vai durar 10, 15 anos, veio a pandemia, piorou. Agora aí, ó, não tem sustentabilidade. Querem botar no lombo dos motoristas agora esse recolhimento, porque não vai ter depois para pagar a aposentadoria. Isso é certo, isso é bem que ninguém sabe. Então acho que esse é um ponto importante que precisa ser retirado do projeto, eu não diria nem revisto, porque todo mundo aqui é adulto o suficiente para fazer a sua própria aposentadoria e saber que o INSS está quebrado. O período de descanso também que está incluído aqui, todo mundo sabe até onde pode trabalhar, até onde não pode trabalhar, como quer fazer, como não quer fazer. A questão da remuneração para os aplicativos é outra coisa que tem que ser feita entre o próprio aplicativo e os motoristas. E aqui entra mais um problema, presidente. O senhor falou dos mais de 600 aplicativos existentes. Com esse projeto, quem quebra primeiro é o pequeno. Não é o grande. O grande sempre acha um jeito e pior. Sempre fica pior para quem trabalha pro grande. Porque quando o regulamento do Rio Grande do Sul, vamos precisar por meses e anos para consertar tudo. E teve muito motorista de aplicativo do Brasil todo, aliás, que nos ajudou na crise. E muito mais do que esse desgoverno que nos deixou lá, lamentavelmente, a descoberto. Então fica aqui, presidente, ficam as minhas ponderações. Vamos continuar a pressão. Foi uma vitória hoje, mais uma vez, da oposição não ser avaliada esse projeto. E como eu tenho dito por todos os lugares que eu vou, a pressão precisa sempre continuar na política e parabéns a todos que estão aqui. Que com a pressão do povo já derrubamos, por impeachment, 2 presidentes da República. Se precisar, e eu acho que precisa, vamos derrubar um terceiro. Obrigado, senhor presidente. Ah, pronto, começou. Eles têm essa mania. Não pode haver manifestação. Porque isso foi com certeza. Diz que é regimental, não é porra nenhuma. A gente vive uma democracia. Se você está gostando de alguma coisa, tu bate palma. Se tu não tá gostando, tu vai. Tu não pode atacar um tomate na cabeça do Coutinho, tu não pode atacar o sapato. Agora, querer impedir que as pessoas que pagam o imposto, que estão lá o tempo todo trabalhando, se dedicando, que saíram das suas casas para ir lá, outros até de outros estados vão lá, não se manifeste, é brincadeira, né? Vou ver esse bando de baboseira e não poder se manifestar. Ah, para. Eu pediria só que, cada colega que for falando, eu vou respondendo, porque depois eu vou ter que sair. Ó, começou, vou ter que sair. Abstraindo toda a questão política e ideológica do deputado, que eu respeito, Marcelo, é óbvio, né? Aqui é a casa que a gente pensa diferente e se respeita. Mas pensa diferente, se respeita, eles que votem o projeto que eu quero que seja votado. Eu anotei 2 pontos aqui que Vossa Excelência reclamou do projeto. Primeiro, dizendo que ninguém aceita ISS e os motoristas todos balançavam a cabeça. A Constituição brasileira, ela obriga que todo trabalhador autônomo, ele tem de ser agasalhado pela Previdência Social. Se Vossa Excelência acha que isso está errado, eu acho que sugiro, inclusive, Vossa Excelência apresente um projeto com a PEC para que mude isso. Mas isso é a lei. E aqui eu não posso fazer um projeto que eu não acolha a lei brasileira. Tira, tu não precisa de coisa ilegal nesse projeto aí. Privado, todos os motoristas. Nós já temos o projeto, tá? Inclusive, Então nós já fizemos a capitalização na época da Agora é importante fazer e aprovar, né? O segundo ponto é quanto ao regime privado, que a maioria dos motoristas tem regime privado. Se quem tem regime privado não vai ter de recolher INSS. Tu paga previdência privada? Tu sobra dinheiro para tu pagar a previdência privada, cara? Paga o quê? Qual previdência privada que tu... Eu não consigo pagar em... que todos os motoristas têm previdência privada, rapaz. Pelo amor, foi que eu só não entendo merda nenhuma que ele fala. Não tem necessidade. Não é obrigado. Ele vai misturar as coisas. Inclusive, se ele já trabalha em outro, ele faz o aplicativo como uma segunda renda. E ele vai te enganar, presta atenção. Ele não vai precisar recolher, entende, deputado? Mentira, mentiroso. O recolhimento é na corrida. Tu tem um emprego, ou tu já é aposentado, já recolheu tua vida inteira. Quando você fizer uma corrida, eles vão cobrar na corrida o percentual. Então, óbvio que você vai recolher. É óbvio que você vai recolher. Deixa de ser mentiroso. Me deixa puto da vida é que eu li esse negócio. Pô, ele mandou esse negócio 8h30 da noite ontem. Eu tava rodando, um colega mandou para mim. Eu vim para casa, li isso de madrugada, debati com alguns colegas. Hoje de manhã conversei sobre isso de novo e não tem nada disso escrito, não. Mentiroso de cara lavada. Não, a empresa não vai. Ele já tem um recolhimento, ele já é, como a lei manda recolher. Não vai. Por que vai recolher? Mentiroso. Ele não tem, ele já recolhe de uma forma privada. Não tem. Outro ponto. Quando Vossa Excelência fala... Tem que corrigir no projeto, eu acho, presidente. Ó, o deputado tá falando, tem que corrigir no projeto, porque no projeto não fala nada disso. Aqui da Câmara, que é, de fato, pessoal muito qualificado e está ouvindo. Quando se fala do período de descanso, todo mundo
Aí quando ele é experiente, quando ele mostra que ele está mentindo, que eu aqui eu posso falar à vontade que ele está mentindo, se eu tivesse lá, eu tinha que ser educadinho, que nem o deputado foi. Só tem que corrigir no projeto. Aí ele fala, não, meu pessoal é muito qualificado, eles estão ouvindo, eles vão corrigir. Quer dizer, ele sabe que ele está mentindo. A CLT do Brasil, ela obriga que todo trabalhador brasileiro, todo trabalhador, ele tem que ter descanso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É que a CLT, ela obriga que todo trabalhador tenha. Nós usamos exatamente o que a CLT diz. Do jeito que esse maluco fala, parece que nós somos um povo maníaco que quer trabalhar 20 horas por dia e não quer descansar, não tem amor à família, não gosta de tomar uma cerveja, não gosta de ir no Maracanã, não quer curtir uma praia, não quer ficar dormindo até mais tarde. A gente é tudo maluco, o motorista de aplicativo é tudo doido. A gente faz isso porque a gente é ganancioso, porque a gente ganha muito dinheiro e não quer parar de ganhar dinheiro. Ou porque a gente ganha muito mal e tem que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia. Porra, é só mexer na tarifa, melhora a tarifa, garante o ganho da gente honesto, justo, que a gente vai trabalhar menos, óbvio. Só isso. Porque também, deputado Marcelo, Vossa Excelência tem de ver que imagine que você tenha um profissional que ele não tem a obrigatoriedade de ter descanso. Ele esteja cansado e ocasione um acidente. Quem vai se responsabilizar por isso? Será esse discurso que eu ouvi aqui? Não. Você tem uma lei brasileira que diz que todo trabalhador tem que ter descanso. Vamos lá. Ele não propõe você fazer o que, por exemplo, um médico faz quando está de plantão, que separe algumas horas de descanso e continue sua jornada. Ou um policial militar, ou um enfermeiro, ou qualquer pessoa que trabalha, bombeiro, qualquer pessoa que trabalhe por escala, que você fica acordado 24 horas. Porque o motorista ele não fica 12, 15, 20, 30 horas dirigindo sem parar. Em algum momento ele para. Só que às vezes ele mora no município vizinho, é mais interessante ele ficar onde tem movimento, ele desliga o aplicativo, dá uma descansada no posto, na hora que o movimento cai, na hora que o movimento volta, ele liga o aplicativo e vai para rodar. Normal. Ou em alguns momentos que fica sem ter corrida, ele nem desliga, mas fica ali descansando até que tenha uma corrida. Pô, pelo amor de Deus, cara. Seguindo a lei. Outra coisa que eu esqueci de falar e vou aproveitar para falar. O governo mandou no projeto, inclusive ele chegou ao número de R$ 32,00 por quilômetro, que era referente a um salário, porque era apenas uma base para o recolhimento. Nós tiramos isso, inclusive. Nós tiramos isso e deixamos claro apenas que tem que ser recolhido em cima de um salário. Exatamente. Lembra que eu falei mais cedo aí? Ele tirou o valor quebrado, que é os R$ 32,00, e deixou só escrito que é em cima de um salário, que se for dividido pela quantidade de dias e de horas, dá R$ 32,00. Sabe aquela história? Essa é uma piada de velho, não sei se vocês já ouviram falar, que tem muita gente nova no aplicativo que me segue aí. Que o cara era traído e chegou em casa e pegou a mulher dando para outro no sofá. O cara, em vez de brigar com a mulher ou matar o cara ou ir embora, fazer qualquer coisa assim, ele tacou fogo no sofá, jogou o sofá fora. É isso. Ele tira a palavra R$ 32,00, ele tira a palavra sindicato, mas a Constituição manda ter sindicato, e ele vai usar o salário como referência e vai continuar a mesma coisa, sendo R$ 32,00. Quer dizer, ele acha que tacando fogo no sofá, ele está te enganando. Esse discurso e esse cartaz de 32,10 que os 32 dos cartazes que a galera leva, parabéns pessoal de Brasília e Decinho e companhia. A galera lá leva os cartazes, ele está incomodadíssimo com esses cartazes. Então, você falando, protestos são ferramentas às vezes muito simples que funcionam muito bem. Aonde ele vê esses cartazinhos, ele reclama, ele fala. É bom, porque ele deve estar sonhando com isso, vai pensar duas vezes, ele tem que ver isso em tudo quanto é lugar. Perguntando se é justo. Isso já saiu do novo projeto. A outra questão que se falava era a questão sindical. Ó. Que a gente tinha dito, e no nosso projeto, inclusive, no primeiro projeto substitutivo que a gente mandou, a gente dizia que não era obrigado ser sindicalizado, que não precisava pagar. Mesmo assim, veio uma enxurrada de críticas sobre isso. Vamos explicar por que foi uma enxurrada de crítica? É porque se você não tiver o MEI, você tem que ser sindicalizado. Se você tiver o MEI, você não precisa de ser sindicalizado. E aí o que acontece? Se você for sindicalizado, a lei brasileira diz que você não tem que pagar. Porém, se o sindicato fizer um acordo sindical, um acordo coletivo, ele pode cobrar de todo mundo. E como é que vai ser cobrado de todo mundo? Ele fez o acordo, ele notifica as plataformas, elas vão cobrar de todos os motoristas do Brasil um dia de trabalho. O sindicato vai arregaçar de ganhar dinheiro. Imagina, 2 milhões, pega aí a 300, faz essa conta, você que está me ouvindo aí. Pega aí seu celular, R$ 300, em média que seja um dia de trabalho, vezes 2 milhões, ver quantos sindicatos vão arrecadar. Óbvio que esse dinheiro não vai ficar só no sindicato, vai voltar para a base do governo para fazer campanha para reeleger esse governo.
Aí quando ele fala isso, ele esquece que a gente sabe que se eles fizerem uma coisa, mas você não é obrigado a pagar, não, não é, mas você já pagou. Agora, você, para não pagar, você vai ter que ir lá reclamar e dizer que você não quer pagar. Eles vão fazer um calamaço de papel para tu preencher, para tu assinar, vão marcar um lugar só lá na casa do cacete para tu ir lá, com uma fila enorme, com um cara que vai atender lá, sei lá, durante 3 horas por dia, para dificultar o máximo possível para que você não deixe de arrecadar, de pagar aquele um dia. Você vai perder mais de um dia para fazer isso, então você não vai voltar lá, você vai largar de mão e vai pagar. E é assim que esses sindicatos vivem. Era a movimentação de sindicato, porque existe sim. Isso é verdade, é o que existe por trás disso. É briga de várias associações, de várias pessoas aqui que são presidentes da associação e isso é a implicância dele com a FEMBRAP. Aí, galera da FEMBRAP, vocês estão de parabéns. Galera que montou a associação, vocês estão de parabéns. Quem ainda não fez uma associação até hoje na sua cidade, faça. Procura o Paulo ou o Evandro. Atualmente o Evandro está presidente interino da FEMBRAP. O Paulo é o presidente, mas o Paulo se afastou temporariamente. O Evandro está como presidente interino. Procura um dos dois e vê como é que faz uma associação e entra para a FEMBRAP, porque está incomodando. Quando está incomodando é porque é bom, pode ter certeza. é vereador. E daí está fazendo política. Tem isso. Ele diz que os presidentes da FEMBRAP, das associações, são candidatos a vereador. Eu sou pré-candidato a vereador e também sou presidente de uma associação. Então acho que esse recado é para mim e para outros colegas. O que acontece? Está incomodando muito a eles. Primeiro, a gente ter conhecimento político, a gente não se intimidar por essas falácias ridículas e principalmente o fato da categoria já ter amadurecido, que até demorou 10 anos, para começar a entender que tem que eleger vereadores em todas as cidades do país. Se puder em todas as cidades de um estado, seria ótimo. Eu sei que é muito difícil, mas pelo menos nas maiores cidades, nas principais cidades, que tem mais número de motoristas, tem que eleger vereador, tem que votar em quem luta por você, porque é uma maneira de você ter representatividade. Hoje, vereador, daqui a 2 anos, deputado federal. Aí não é um bosta desse que está sentado lá cuidando da sua vida. É alguém que entende o que você está fazendo, que vai estar lá tentando resolver e melhorar a sua vida. Para mostrar motorista de aplicativo. E estão usando a nós nisso aí. E aí a gente tem que ter a Essa é nova. Estão usando ele está sendo usado. O cara ganha 35 mil, sei lá, 50 mil por mês, sei lá quanto é que esse homem ganha, não sei quantos assessores, uma mordomia do cacete, até o paletó que ele veste, tem um auxílio paletó, e a gente está usando ele. Ele é uma vítima dos motoristas, porque vocês são danados, hein, motoristas? dizer, porque é política, de associação com o sindicato não me representa, mas a Constituição... Eu nunca vi, aí eu sou presidente de associação e faço parte da FEMBRAP, eu nunca vi um motorista levantar cartaz, tira o sindicato e coloca a associação. O motorista, de um modo geral, ele não está ligando se é sindicato ou se é associação. Ele quer ver trabalho prestado. E como os sindicatos não prestaram serviço nenhum, e quem está lá lutando são as associações, elas estão crescendo, normal. Mas o motorista não está fazendo campanha para a associação, ou a própria associação fazendo campanha para tirar o sindicato e botar a associação no lugar. Isso é da cabeça dele. Ninguém pediu isso em momento algum. Brasileira, ela diz que qualquer convenção coletiva tem de ser feita através de um sindicato. Se quer mudar, faça outro projeto para mudar, mas eu não posso mudar no meu relatório. Isso é o que diz a lei brasileira. E aí, o que a gente fez? Inclusive, a gente tirou desse substitutivo o termo até de sindicato. A gente remeteu... De novo, ele tacou fogo no sofá, jogou o sofá fora e está tudo certo. Ele continua sendo corno, aquela história que eu contei. ...do Brasil que trata sobre esse assunto. Quem vai representar o trabalhador? E quem vai representar... Para evitar um processo, não é o Coutinho que continua sendo corno, não. É o cara da história, hein? Só consertando que ele está doido para pegar um furo. É a associação amiga minha? Ou não? Eu tenho que dizer que é alguém. E é importante que se diga que no Brasil, hoje, não existe nenhum sindicato que seja legal, que represente o trabalhador, porque inclusive essa classe ainda não existe. Não, a classe não existe. Você trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana há 10 anos. No meu caso, é 10 anos. Eu entrei em 2014, mas a minha classe... tem uma lei que existia antes de ter os aplicativos, 12.500 e pouco, que era a Lei de Mobilidade Urbana, que já falava do nosso trabalho. Tem a Lei 13.640 de 2018, que fala do nosso trabalho, mas agora ele chegou à conclusão que a gente não existe. Agora quem vai regulamentar é o governo dos trabalhadores. Entendeu? Muito cara de pau. Cara, a lei, a gente existe sim e realmente não tem nenhum sindicato que represente a categoria, porque esses sindicatos nasceram ontem e nunca fizeram nada pela categoria. Quando a gente, e a gente precisa ter a responsabilidade, senhores motoristas, senhores representantes, de ser contra o projeto, a gente não quer o projeto, aí vai ficar como está. Aí fica como está. Porque não pode, democracia não se faz. Eu não quero esse, mas só aceito esse.
Não, democracia não é isso. Eu não quero esse que me prejudica, eu aceito esse que é 536 que me beneficia. Democracia é o governo quer o 12 que me prejudica, eu tenho que aceitar o 12 que me prejudica. Porque o Coutinho disse que é assim, ele é o maior democrata que eu já vi na vida. Não é assim, não. Democracia é debate. Então, Vou te falar uma coisa, esse cara tem perfil para ser o próximo ministro do Trabalho. Eu acho que se bobear ele vai armar, vai derrubar o Marinho e vai ficar no lugar dele, ou vai pegar um outro ministério qualquer, porque ele tem perfil de ditador, bom para ser ministro nesse governo. para apresentar para os senhores verdadeiramente motoristas que trabalham, que tenham o direito de ter uma regulamentação, que tenham o direito de ter mais transparência, que tenham o direito de poder questionar as empresas a quem vocês prestam conta. E é importante também, não pode se demonizar a empresa, não. Porque é a empresa que dá o ganha-pão a vocês. Pronto, agora escravizou a gente de vez. Não é você que comprou o teu carro, que pagou sua gasolina, que paga o seu óleo, que paga o seu seguro, que se bater paga, que se ficar doente, que se vire, que você ganha dinheiro. Não, é a empresa é uma generosa, é uma mãe que te dá a sua oportunidade de ganhar dinheiro, tão boazinha. Tripé, gente, sempre falei disso, ó, passageiro, motorista e empresa no meio. Tira esse aqui, ó. Esse encontra esse em qualquer lugar. Se você para, quando eu falo, as pessoas dizem, você está estimulando o transporte clandestino. Lógico que não, estou dando um exemplo. Se você parar na porta da rodoviária, uma placa te leva em qualquer lugar, vai aparecer alguém. Se você ficar parado ali com a nossa cara de motorista, já vem alguém que te aborda. Não precisa da empresa para isso. Se pensar nisso, né? Precisa se pensar nisso. É porque é um contra o outro e não é. O que a gente precisa, o que a gente quer é regulamentar a atividade, porque eu sempre digo isso. A qualquer momento. Eu odeio quando fala, a gente quer regulamentar a atividade. Nós somos regulamentados, não caiam nesse golpe. A qualquer momento, a gente pode ser surpreendido por uma decisão de alguma corte acima da gente para inviabilizar esse serviço. Aí sim. Pronto, agora vem as ameaças. Porque ou eles ameaçam querendo intimidar com o tamanho do governo, ou ameaçam com o braço do governo, que é a Suprema Corte. Acaba o serviço, acaba a oportunidade do trabalho de vocês e acaba o serviço que a população brasileira já está integrado na nossa vida. Esse serviço que é feito, não é piada não, alguém falou aí de piada não, só precisa algum tribunal desse superior achar e criar o vínculo trabalhista de vocês com a plataforma. Aí simplesmente... Eu acho que esse homem não mora no Brasil, sendo que eu desliguei aqui. Eu acho que ele não mora no Brasil, porque... Será que ele não viu que já saiu uma decisão que não tem vínculo trabalhista? Eu acho que ele não deve ter visto, não é possível. Não pode haver manifestação, não pode haver manifestação no plenário. Não pode. Nós fizemos audiência pública e foi dado a voz a todo mundo, agora aqui não pode. Com a palavra o deputado Glauber Braga. 5 minutos, deputado. Gente, boa tarde. O Glauber, quando vai falar, cuidado, porque o Glauber era a favor do Zaratini contra o motorista de aplicativo. Então ele tem aquele canto da sereia. O pessoal fala assim, o pessoal é base do governo e o Glauber está a favor da gente. Não, ele está usando o nosso projeto de lei para pressionar o governo. Não tem nada contra o Glauber, tá? Mas a gente tem que ouvir com maturidade a fala dele. Ele joga dos dois lados. Eu tenho um presidente que poderia sentar aqui, porque eu queria olhar para as senhoras e para os senhores, né? Cumprimentar o presidente, cumprimentar o relator, cumprimentar os deputados e deputadas e a toda a equipe da comissão. Teve um dia um pensador que perguntou a um agente que estava em disputa quem são os nossos inimigos. Aí, são aqueles que estão com as armas apontadas contra nós. E quem são os seus inimigos? É aqueles para quem a gente aponta as armas. E aqueles que estão no meio do caminho? A resposta dele foi, esses tomam um tiro dos dois lados, né? Muito provavelmente, a posição que eu vá defender corre o risco de tomar tiro dos dois lados. Mas eu tenho certeza que é uma posição de maioria se a gente tiver a possibilidade de trazer todos os elementos e que beneficia prioritariamente os motoristas e os usuários. Vamos lá. Porque apesar da disputa e da discussão, tem diferenças, e aqui eu quero falar com todo respeito, porque eu acho que o mais importante é cada um saber qual é a posição de cada um. Pontos que o deputado Marcel colocou vão ao encontro do que está sendo defendido pelo relator. Eu, por exemplo, tenho uma posição favorável ao que vocês estão defendendo de corrida mínima e tratando de quilômetro por minuto. O deputado Marcel tem essa posição? Não tem. Nesse ponto, a posição dele vai ao encontro do relator.
Marcel é o deputado que estava falando aquele lance da livre negociação entre motorista e empresa, que realmente não dá para ser assim. Falo com todo respeito. Mas é importante que a gente faça esse debate. Porque nesse caso em específico, o interesse da plataforma que defende o livre mercado se encontra. Então, quem defende garantias e direitos mínimos para motoristas, para os trabalhadores, também não tem uma posição coesa, como foi defendido pelo deputado Marcel. Eu fiz questão de anotar. Remuneração entre o próprio aplicativo e os isso que eu tinha motoristas. pontuado. É isso que os senhores querem? Não é. Por quê? Se defendem a necessidade de que você tenha limitações à exploração colocada pela Uber e pelo 99, não é uma livre negociação não existente com uma realidade de subordinação evidente, onde você, no final das contas, faz com que o trabalhador motorista seja explorado. Já no relatório do deputado Abrobon, tem pontos que vão ao encontro dos interesses dos senhores no que diz respeito ao quilômetro por minuto. Eu estou junto com ele nesse ponto em específico, porque eu acho que parte de um patamar mínimo que faz com que os interesses das grandes plataformas possam estar sendo tensionados e prejudicados. Eu estabeleci um diálogo franco com o governo sobre isso. Falei com o governo o seguinte: olha, não estou conseguindo compreender. Porque se fosse uma questão de princípio, você vai para uma posição que seja minoritária e, por princípio, você reforça a sua posição. Pode cair o céu, a terra, você vai, porque é por princípio. Só que por princípio não é, porque quando você gera a categoria de autônomo, o que você está fazendo no final das contas é gerar estabilidade para Uber e 99 em relação a todo o passivo que eles podem ter no futuro com a justiça do trabalho. E além disso, o que você faz no final das contas é dar a esse tratamento uma variação ou um precedente que pode ser utilizado depois para o conjunto das outras categorias. Então não é por princípio. Então vamos lá, o que ele está dizendo? Que o fato de a gente ser autônomo, trabalhar por aplicativo, ser autônomo, faz com que outras categorias também queiram botar todo mundo como autônomo por aplicativo. Vamos supor, a CIA bota os vendedores autônomos por aplicativo, por exemplo, e estraga a relação trabalhista. Há de se preservar essas relações, do meu ponto de vista, mas a nossa, que a gente está satisfeito sendo autônomo, não tem que mexer. São as outras relações que têm que ser preservadas, não alterar a nossa relação. O que a gente quer é uma coisa muito simples: ganho justo, respeito e segurança. Nada mais. Se não é por princípio, aí imaginemos, é porque tem uma solicitação que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras querem. Mas não é. Então nem é por princípio, nem é porque a proposta apresentada dialoga majoritariamente com as senhoras e com os senhores. Então vamos construir uma proposta que pelo menos... O que ele está dizendo? Que se o governo não está indo para atender o motorista, se não está indo para atender o consumidor, se não atende o interesse do governo, está atendendo o interesse de quem? Ele não falou porque ele é a base do governo, mas está atendendo o interesse da empresa, né? Óbvio. Garanta aquilo que os senhores estão reivindicando. E não há forma de garantir o que os senhores e senhoras estão reivindicando sem enfrentar os interesses das grandes plataformas. Não tem condição. As grandes plataformas podem fazer o discurso mais inflamado do mundo, mas eles não vão querer os 10 reais mínimos. As grandes plataformas não vão querer. Então, isso que ele está falando é verdade, e a gente não tem aliado nessa luta. Nessa luta pelos 10 reais mínimos, por exemplo, meu aliado é você que está me ouvindo. Se eu não aceito 10 reais mínimos, se você não aceitar menos do que 10 reais uma corrida, em algum momento essa corrida já passou para ser 10 reais. É só não aceitar. Ah, mas a corrida na minha cidade não toca. Aí é complicado. Estabeleça o mínimo da sua cidade por você, pelo seu grupo, entendeu? Lógico que eu faço corrida com menos de 10 reais. Fiz essa semana, 9,80 e pouco, 9,76. Mas eram 2 km, 3, então compensou muito, né? Vocês têm uma garantia de direitos que são básicos e que nós achamos que é fundamental que tenham. Então, presidente, eu queria dizer isso, mas para fazer algumas perguntas respeitosamente ao relator. Relator, tem espaço político ainda para dialogar no relatório de Vossa Excelência com o quilômetro por minuto? Ou seja, tem espaço? Essa é uma pergunta objetiva, que vai ao encontro da necessidade que está sendo aqui colocada, né? Segundo, né? Acho e quero fazer um elogio a um dos pontos que foi colocado pelo relator. Os 30%
Não resolve o problema, deixamos claro, não resolve, mas é melhor do que o que não tinha absoluto. É mais um que não entende o que está falando. Por isso que ele está dizendo que é melhor os 30% variável, continua variável, entendeu? Ninguém tem dúvida disso. Tá certo? Não resolve. Para não dizer que a gente está sendo aqui intransigente e que não reconhece alguns pontos de avanço. Não resolve, mas é melhor do que o que era. Agora, para avançar e para o governo conseguir dialogar, virar esse jogo com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, vai para além da limitação do que vai para as plataformas, que é a garantia do direito básico, ou seja, daquilo que os trabalhadores têm que ter com os insumos que pagam. Esse risco não pode ser do trabalhador. O risco pelos insumos básicos tem que ser de quem explora o serviço. Aí ele viajou na maionese, a Uber nunca vai pagar a tua gasolina, óbvio, né? Caso em que ele é privado. Nesse caso especificamente das plataformas. E para não... É até mais ousada do que aquela que se convencionou chamar, que é o meio onde você tem uma relação direta com o salário mínimo. A nossa defesa, é importante que os senhores saibam, para concordar ou discordar, é de aposentadoria especial, para quem trabalha como motorista por aplicativo. Porque hoje, pela proposta que está tramitando, você tem que ter 40 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. Quem ganha mais do que o mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, não vai conseguir se aposentar integralmente de maneira nenhuma. Porque trabalhar durante um período ininterrupto de 40 anos é praticamente impossível. Pelas regras de aposentadoria especial que tem hoje, se você tem uma idade mínima de 55 anos, com 15 anos de contribuição, você tem acesso à aposentadoria especial. Outra possibilidade, 58 anos de idade com 20 de contribuição, 60 anos com 25 de contribuição. Nós queremos deixar esse debate. Porque dizer que não existem outras... Essa história da aposentadoria especial pode seduzir algum motorista, mas eu acho que até a maioria dos motoristas jovens, quando estiver na idade de aposentar, já não tem nem mais previdência. Da alíquota, como foi proposto, Vai acabar. repito, relator, deputado Augusto Coutinho, tirar dos 7 para os 5 é melhor do que estava. Bate a sopra, você entendeu por que eu digo que o discurso dele é perigoso? Eu pude ver, inclusive, por jornais e acompanhar por jornais, e não sei se é verdade, porque eu não fiz essa pesquisa e não me caberia fazer. Mas 70% dos motoristas de aplicativos no Brasil não querem o vínculo empregatício. É uma informação que eu tenho. Quando ele fala que vem em jornal, ele está Se é chutando. verdade ou não é, eu não sei. É uma informação, né? Então, aí é pagar para ver. Se a casa democraticamente quiser que crie o vínculo empregatício, Está chovendo no molhado, vai andar mais um pouco, vamos lá. autônomo no Brasil, como nós estamos tratando, por uma questão de concepção. Não é nem que justiça seja feita, não é nem porque o governo, o ministro. O senhor discutiu... Vamos para a fala agora do Agrobom, a melhor de todas, tá? E não cabe a mim para dizer, vai votar esse projeto ou vai votar aquele. Cabe a mim votar os projetos. E me coube agora essa relatoria sobre... Mas como é relatoria também do 536, e ele não bota para votar, não fala nada. Elementos de outros projetos que tinham aqui na casa para tentar aprimorar. Mas é esse projeto que foi enviado pelo governo, um governo que foi eleito pelo povo brasileiro e que tem a legitimidade de fazer isso. Pode não ter tido o voto de muitos que estão aqui, mas teve de outros milhares que estão fora. E ninguém sabe quem é. Então, a democracia é assim, e a gente tem de assim tratar ela. Mas ouça agora o nobre colega deputado Agrobom. Deputado Daniel Agrobom. Vocês perceberam que antes da fala do Agrobom ele quis dar uma intimidade, é o governo que foi eleito, o governo, eles adoram tirar essa onda do governo, que isso é uma imposição ditatorial o tempo todo eles fazem isso. Que o governo tem não sei quantos bancos, não sei quantos ministérios, que tem não sei quantos deputados que votam, o tempo todo eles fazem isso. Eu queria primeiramente discordar de Vossa Excelência quando o senhor disse aqui que o senhor discutiu esse projeto comigo, com
os motoristas de aplicativo. Só para deixar bem A claro... faixinha lá, sindicato ganha, governo ganha, Uber 99 ganha, motorista perde, passageiro perde. Sabe quem está do lado do Agrobom? Motorista de aplicativo. O cara se mistura, o cara já dirige o carro. Nós combinamos que a gente iria sentar, vocês combinaram comigo que a gente iria sentar, a frente parlamentar ia sentar com a presidência, com o relator, para que fosse discutido o projeto. Pois bem, na semana seguinte nós fomos convidados, sim, para uma reunião que aconteceu aqui na casa, lá na presidência da comissão, onde nós tratamos de 2 pontos do projeto. Iniciamos um tratamento, vamos dizer assim, que nós não tratamos, nós não decidimos nada ali. Nós iniciamos uma discussão justamente do INSS, quando nós falamos de MEI, como também do valor por hora e valor por KM rodado. Mas essa reunião nossa não fluiu. Ela chegou ao ponto da gente jogar essa reunião para o dia seguinte. Vocês mesmos nos propôs para frente que vocês iriam trazer um novo relatório, mostrar para nós, para que a gente pudesse discutir ele novamente. Mas o que aconteceu? A reunião acabou, detonando nas plaquinhas, olha a plaquinha. Depois, sim, a PL 536. Já estava nas redes sociais que o presidente, que o relator, que as pessoas que ali estavam discutindo com a gente, já estava lá no Ministério, junto com o Luizinho, que está aqui, junto com o ministro, tratando do assunto. É a fake news. Ele chama o cara, joga uma conversa fora de 30 minutos, acho que decidiu tudo e vai para a internet e diz que já conversou. Eles tentaram fazer isso com a FEMBRAP, tentaram fazer comigo. O cara foi lá numa audiência pública no Rio Grande do Sul lá e falou que já tinha conversado comigo e que eu já estava até concordando com o projeto, um sujeito lá do sindicato, agora não lembro o nome dele, lá do Ministério do Trabalho. O pessoal ficou me ligando, Denis, o que esse cara conversou, o que você concordou? Um bando de mentiroso. E daí para cá não falou mais com a gente. Então não houve discussão. Nós abrimos sim, vocês abriram espaço para que nós tivéssemos ali... Repara agora, vou parar aqui. Repara agora na tarjinha, como é que desceu a barra onde está escrito o deputado Daniel Agrobom. E na hora do cara que estava com o Pinóquio, com o nariz, esse tamanho lá com o Lula, com o narigão, eles subiram a faixa lá para cima para esconder o Lula narigudo. Porque não houve essa discussão, a gente começou a debater, mas o senhor... Como sempre, levou... Ah lá, a faixinha, está lá embaixo a faixinha. Agora o verde está certinho onde está escrito Comissão de Indústria e Comércio. Não aceitou as nossas opiniões, não aceitou as nossas sugestões. Nós levamos sim as sugestões, uma pasta como essa, com várias sugestões, para que o senhor pudesse acatar uma dessas sugestões. Mas nem nada disso aconteceu. Então não houve discussão. Boa, Daniel. Aqui que houve discussão, não houve. Tem papo na língua não, isso aí fala tudo. Fala o tempo todo em ideologia. O senhor tem que parar com isso. Nós não estamos aqui para discutir o projeto, o PLP 12, que está debatendo com o PL 536. Nós estamos... Deu uma paradinha, deu uma travada. Aqui para discutir e debater o PL 12, só que ele não foi mudado. Ele veio de uma forma que não é a melhor forma de regulamentação. Então, se ele não foi mudado... Os principais pontos... Vergonha alheia do Coutinho, cara. Estou sentindo vergonha por ele. Não nada com o governo, mas os principais pontos não foi mudado. Se não mudou, então não é que nós estamos aqui com ideologia. Se existe ideologia, vem por parte do governo. Porque vocês colocaram o PLP e quer que os motoristas de aplicativo engulam isso. Isso. Que essa regulamentação seja da forma que o governo quer, e não da forma... Tu vê que não é tão difícil, né? Quando o cara quer entender, ele entende. Ele já rodou com o carro, já conversou comigo várias vezes, com o Marlon várias vezes, com vários outros motoristas várias vezes. Quando o cara é dedicado, botou um assessor para o Igor, gente finíssima, para estar no grupo com a gente. Tem grupo de motorista só para ouvir o que o motorista fala. Quando o cara quer ouvir, o cara sabe o que diz. Faça ele ser de acordo com aquilo que atende a classe. O PL 536, ele é um modelo ideal para a regulamentação. Ele foi criado pelos motoristas de aplicativo, não foi pela frente parlamentar. Só 2 milhões de motoristas. Para criar. Então ele é só simplesmente um modelo. Usa esse modelo para que o senhor possa trabalhar o PLP 12, que aí sim, aí o senhor vai atender a classe. Aí a classe vai também trabalhar para que seja regulamentado.
A forma que o senhor trouxe esse relatório agora, para nós não existe regulamentação aqui. O senhor abriu novamente para que as empresas possam trabalhar da forma que eles quiserem. Nós não podemos deixar que as empresas continuem... Aí cai no que o Glauber falou, né? Da forma que eles querem. O que o governo, ele gosta de dizer que protege o trabalhador, ele protege tanto essas empresas. O que o governo está ganhando com isso? No preço que quer. Se o senhor, o senhor disse aqui que retirou a remuneração mínima. Mais uma vez, não estabeleceram a forma de ganhos. E para uma regulamentação, tem que ter uma forma de ganho. E qual que é a forma de ganho dos motoristas? Aquela forma que eles trabalham. Tudo que eles trabalham é por KM rodado. Eles não trabalham por hora. Então, tem que haver uma regulamentação que traga realmente uma forma de ganhos para esses motoristas. O INSS. Cansativo, né? Que o INSS beneficia todos os motoristas de aplicativo. E o MEI não beneficia? O MEI é a mesma coisa, os direitos do MEI são os mesmos. Quando o senhor fala contrário ao MEI, e o senhor já deixou claro isso, tanto aqui em algumas audiências, como também na fala que nós tivemos, que o senhor fala que as pessoas não recolhem o MEI, que eles não pagam. Olha, mas a partir do momento que o senhor colocar o MEI, que quem vai controlar são as plataformas, eles que vão ter o direito de retirar isso dos motoristas e fazer o recolhimento, vai sair recolhido. E outra coisa, por que não colocar então a opção para o próprio motorista? Gosto dessa ideia. Ele pode ter o MEI, ou ele pode fazer o recolhimento autônomo Normal. dos 5% que o senhor está falando, porque aí ele teria essa opção de trabalhar o MEI, que traz muitos outros benefícios, não só os benefícios do INSS. O senhor sabe disso, que hoje todos os motoristas que estão com o MEI já existem benefícios nos seus estados. O Coutinho fala. Quando o deputado fala para defender a gente, eles querem tirar o tempo do deputado. Traz 22,5% sobre as plataformas. Olha, aqui existe uma inconstitucionalidade. Esse projeto não vai andar. Porque o senhor está fazendo com que as empresas que ganham mais pagam menos. O senhor já pensou nisso? Já leu esse relatório? As empresas que cobram mais, por exemplo, nós temos a Indrive que cobra 10%. Ela vai pagar mais imposto. Cobra 10 e paga 22 de imposto? Por que ela vai pagar mais imposto? Porque O que vai acontecer? A Indrive ou qualquer outra empresa que quiser cobrar menos do motorista, ela vai ter que cobrar mais para poder cobrir o imposto. Se ela cobrar mais, como ela tem uma tecnologia menor, atende menos lugares, ela vai ficar tão cara quanto as outras para o passageiro e vai ter menos corrida. E aí a Uber e a 99 fecham o monopólio tirando todas as pequenas. Entendeu, Macete? de cálculo é 25% do que o motorista ganha. A mesma base de cálculo da Indrive, que cobra 10%, vai ser a mesma base de cálculo da Uber que cobra 30%. Então não existe aquela progressividade. O senhor está dentro da reforma tributária e lá o que mais se trabalha é que os impostos sejam progressivos. Quem ganha mais, paga mais. Aqui está o contrário. Aqui as empresas que vão ganhar mais, vai pagar menos. Então aí já existe uma inconstitucionalidade nesse projeto, nesse relatório do senhor. Outra coisa, que eu anotei aqui também, eles falaram da taxa mínima de R$10. Meu amigo relator, eu disse para o senhor que eu trabalhei 12 horas como motorista de aplicativo para viver a realidade do motorista. Será que o senhor teria coragem de colocar um passageiro, 2 passageiros, 3 passageiros dentro de um carro, andar 3, 4, 5 quilômetros para ganhar R$5, R$7? Tem que ter um valor mínimo, não existe. Boa. Não existe. Não tem como você colocar uma pessoa em lugar nenhum do Brasil seu carro para ganhar R$5. Se nós não tivermos um valor mínimo, ninguém vai aceitar essas corridas. Então não existe. E outra, se o senhor colocar 3 passageiros dentro de um carro e fazer esse percurso para ganhar R$7, o senhor divide R$7 por 3, vai dar muito mais barato do que a taxa do ônibus. Exatamente.
Então nós temos que olhar com muito Esse cuidado, entende o que é a dor do motorista. para esses lados. O senhor disse aqui, 10 anos atrás, os motoristas ganhavam um preço, hoje estão ganhando menos. Mas 10 anos atrás não tinha concorrência. Meu amigo, 10 anos atrás a gente tinha uma inflação, hoje nós temos outra. O preço do saco de 5 quilos de arroz era R$15, hoje é R$42. E naquela época eles ganhavam bem mais que hoje. Hoje estão ganhando bem menos. E outra coisa, depois que vocês colocaram... Menos porque o governo é leniente, deixa a empresa fazer o que quer. As plataformas já estão reduzindo o valor. Sim, boa. Muitos. Deputado Daniel Lavon, para concluir. Quando ele manda bem, corta o cara. Relator. É porque realmente essa discussão seja feita. Mas Pode esquecer que o presidente dessa comissão é do PDT, tá? Base do governo também. Discutiram o PLT, quando na realidade não discutiu. Foi discutir lá no Ministério, com o ministro, junto com o Luizinho, que está aqui representando o Ministério. Então, assim, o que nós queremos é essa abertura de discussão. Vamos discutir ele aqui, na próxima comissão, na outra, e se for preciso, como disse o senhor, que está tendo um requerimento de urgência, nós vamos discutir lá dentro do plenário e vamos derrubar o requerimento de urgência, que nós vamos trabalhar para derrubar. Derruba essa porra, isso aí. Obrigado, presidente. Boa. Bom, Ao deputado Agrobon, primeiro dizer a Vossa Excelência Eu tenho, já me incomoda ver esse velho babão. que seja intermediário com o presidente, como foi a outra reunião, a gente pode marcar já uma reunião. Amanhã eu não posso, mas quinta-feira. A hora que marcar, ele chega lá e corre, cara. Ele vai sair correndo, tem um compromisso. Tem tudo. Para continuar discutindo. Realmente essa questão do MEI, que você Cansativo, né? insiste, eu volto a dizer que eu estou convencido da opinião que o governo mandou. É ruim para o trabalhador. Opa, olha aí. Eu já disse por quê. Ele está convencido da opinião que o governo mandou. O governo está mandando o que ele tem que fazer. Tá claro isso, agora ele se entregou. É porque do mesmo jeito que eu estou cansado de assistir, já estou há 1h30 quase assistindo, ele está lá 1h30 também assistindo, vivenciando isso. A pessoa cansa. E aí comete os lapsos, né? Então ele está dizendo que ele está convencido que o governo mandou ele falar. Plataformas, em vez de ser na Justiça do Trabalho, ser na Justiça Comum. Imagine os senhores, qualquer questionamento vai para o juiz, para a Justiça Comum, tá? Pensem o que é isso. Aí eu pensei também a possibilidade, deixa eu terminar, porque eu tô com hora ainda, tem mais um... Tá sempre com hora. Deixar claro que o governo está brigando contra o MEI porque ele quer colocar o sindicato. O MEI não tem sindicato. Chupa! Não é isso, Agrobon, não é isso. Não é isso, de jeito nenhum. Aí Vossa Excelência diz, coloca, não, então dá alternativa entre ser MEI ou ser IN. Como é que eu posso ter uma categoria com duas... Deputado, gente, por Silêncio, eu vou ter que esvaziar o plenário, tá? Nós até pensamos na possibilidade de ver se existia... Tem muito, pelo menos a primeira fileira é só motorista de Brasília. Contribuir em cima dos 22% que ela está pagando, ela pudesse contribuir para o INSS junto com os 5% com o que o motorista paga. Você não pode pegar uma empresa privada para contribuir em cima de outra empresa. Que eu não faço por vocês, hein? Porra. É uma empresa. É o microempreendedor individual. É impossível, não tem mecanismo. O que ele está dizendo? Que se a gente tiver um MEI, a gente não entra na justiça trabalhista contra a empresa. Baboseira pura. Baboseira pura. Vou dar um exemplo. Uma empresa tem um funcionário, manda o cara embora e recontrata o cara como representante comercial, como PJ, como o pessoal costuma dizer. Se essa empresa tiver uma relação com esse cara, de bater cartão de ponto, de obrigar horário, de determinar metas e tal, o cara pode entrar assim, mesmo ele sendo PJ, na Justiça do Trabalho, porque a relação está se caracterizando como uma relação de trabalho, trabalhista, e não como uma relação de empresa a empresa. A mesma coisa, gente. Se a gente tiver um MEI e se a gente, por um acaso, a empresa continuar agindo como um patrão, você vai lá na Justiça do Trabalho e fala, olha, eu sou uma empresa, eu estou me tratando como um empregado.
e vai ser um processo trabalhista do mesmo jeito. O que vai acontecer é que provavelmente a empresa vai ter que mudar e afrouxar a maneira que ela lida com o motorista. Fica inventando história. Que possa fazer isso. Eles não se comunicam, bem dito. Quando Vossa Excelência diz que a gente não definiu a forma de ganho, a gente definiu sim. A forma é um percentual. É o percentual. A plataforma vai cobrar. E De ela 30%. vai dizer anteriormente quanto vai cobrar do motorista, se você aceita ou não. Se vai querer prestar sim. E a tarifa? A tarifa não conta, né? A tarifa ela cobra o que ela quiser. Aí ela cobra uma tarifa do passageiro que paga o motorista de outra maneira. É simples isso. E não tem quem me diga que a plataforma vai querer cobrar menos para pagar menos ao trabalhador. É óbvio que não. Ai, desculpa, galera, vou dar uma adiantada. Tem de negociar com o governo também. Ó, vem as ameaças. Tem muito voto aqui. Ó. O governo tem muito voto. Se o governo é contra a matéria, não aprova o que está sendo proposto. E democracia. Entendeu isso? Se o governo não aprova a matéria, não aprova o que está sendo proposto. Quer dizer, se a gente derruba 12, o governo não vai deixar 536 ser aprovado. A intimidação é essa. A gente faz com que as pessoas, a maioria de ideias, elas se somem para ter mais votos para aprovar. Senão não se aprova. Quer dizer, a maioria tem que aprovar a democracia e aprovar a PL12 na cabeça desse... cabeça de batedor de carne. Ah lá, já pediu para ir embora fora do microfone. Tu viu? Falando lá, depois eu vou embora. Aí ele já vai pro celular, já manda uma mensagem pro segurança ir pra porta, que ele tem medo de motorista e sai correndo. Esse projeto afeta aí mais de 2 milhões de brasileiros. Eu acho que aqui a gente comunga, né, desses números. Presidente, o que acontece? Para as pessoas entenderem, por que o governo quer tanto regulamentar essa profissão? Porque são 2 milhões. Sabe por que o governo não quer regulamentar a profissão de vendedor de cachorro-quente? Porque ele não vai arrecadar nada, porque são poucos. Essa é a realidade. Vocês são empreendedores. Vocês têm um veículo que é a máquina de vocês e vocês fazem dinheiro com aquele veículo. Igual quem tem uma máquina de fazer cachorro-quente no seu carro adaptada. Só que o governo, ele quer passar esse projeto porque ele quer arrecadar. E quer dizer para vocês que um dia vocês vão se aposentar. Eu tenho um cálculo aqui, até gostaria que o relator, se já fez esse cálculo também, serão 280 milhões arrecadados por ano, por mês de INSS. 280 milhões, a gente vai quebrar o INSS. Das empresas. É o mesmo discurso quando a Janja falou que quem ia pagar o aumento da tributação das cozinhas ia ser as empresas. Quem paga é o consumidor, vai diminuir a demanda e vocês vão ter menos para prestar serviço. É isso que vai acontecer. Eu sou um liberal, fui eleito como um parlamentar ideológico. Eu sou um parlamentar ideológico, eu não sou fisiológico. Então eu vou ter sempre as mesmas posições. Eu acredito que se tem 2 mil... Isso é honestidade. Eu sou pré-candidato a vereador, isso que ele falou, honestidade. Eu não sou, eu acho, ideológico. Eu sou um candidato, e se Deus quiser, vou ser um vereador de classe. A minha classe é o motorista de aplicativo. Eu represento o interesse do motorista de aplicativo. Eu não sei se hoje tem políticos lá de classe como tinha antigamente, sabe? E é natural que depois que você entra, você amplia ali suas pastas. Mas hoje eu me diria não ideológico nem fisiológico, e sim um político de classe. Teoricamente seria isso, né? Trabalhadores nesse sistema é porque o sistema funciona. Se eles quisessem CLT, eles iam numa empresa, iam pedir uma vaga de emprego, e aí eles iam ter a CLT, o 13º, as férias, iam ter o sindicato para tirar dinheiro de vocês, porque o sindicato é isso que faz. Tomar cafezinho, ficar no sindicato e cobrar o dinheiro de vocês. É isso que o sindicato faz. Quando a gente diz que eles são empreendedores, relator, nós temos aqui uma limitação de carga horária. Eu estava lendo por cima o relatório, como o senhor falou, subiu ontem para o sistema às 19 horas, então realmente não tem como a gente se aprofundar no assunto. Mas um empreendedor, eu já fui empreendedor, sou empreendedor. Nós trabalhamos, às vezes, muito mais do que o governo quer que a gente trabalhe. E é assim que se vence na vida. Verdade. Trabalhando, não é aposentado que você nasceu para se aposentar, você nasceu para trabalhar, pô. Eu acho que isso aqui não faz sentido. O trabalhador trabalha quanto ele quiser. Sim, ele é responsável por isso. Eu já cansei de vir à noite arrumando a minha loja. Cansei.
E nós temos um outro problema grave aqui. Normalmente, nenhum deputado foi motorista de aplicativo. Só o Agrobom. E o vereador Marlon Luz. O vereador Marlon Luz, motorista de aplicativo, é vereador na cidade de São Paulo. Pena que ele é deputado. Faltou pouquinho na última eleição para ele ser deputado. Um debate que ele é complicado de se fazer. Porque a categoria tem as suas demandas e a gente sabe que a maioria dos deputados não tem a ciência tão profunda das demandas da categoria. O que a gente não pode, por exemplo, os 30%, eu vou dizer o que vai acontecer. Todas as empresas vão montar um cartel e todo mundo vai cobrar 30%. É isso que vai acontecer. Então, em vez de, às vezes, vocês pagarem 40% e normalmente pagar 20%, 22%, 18%, 21%, 28%, vocês vão pagar sempre 30%. Vocês vão perder. Então, é uma proposta enganosa. Nós temos que entender, e aqui o relator está numa bucha mesmo, viu, relator? Eu abandonava, isso aqui é fria. Isso aqui é fria, dá para um petista. Eles vão pegar o céu e vão entregar o inferno, como sempre fazem. A gente viu aqui, o colega Glauber, infelizmente, saiu falando da Previdência, vocês vão trabalhar meia dúzia de anos e vão se aposentar, não sei o quê. Isso aí é história que a gente conta lá no Jardim de Infância. A Previdência é deficitária. E ela só vai piorar. Então, cair no conto do vigário não é o caso. Então, presidente, só queria, relator, só para concluir, acabei usando todo o tempo que queria me liberar antes, mas o artigo 21, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, ele fala sobre a contribuição. Eu queria entender, porque a gente tem que ter a ciência, Agrobom, que nem todos os trabalhadores do Uber têm isso como primeira profissão. Muitas vezes é até uma terceira opção. O cara trabalha na empresa, faz garçom de noite e quando sobra um tempo no fim de semana, ele vai fazer o Uber para tirar um troco a mais. Está trabalhando como empreendedor. Vocês não são, é empreendedor. Está trocando o próprio negócio. Né? E o governo de esquerda normalmente odeia quem empreende. Porque tu tem que ficar preso a um sistema que ele tem o controle sobre você. Então eu queria entender nesse ponto específico como que vai ficar para esse trabalhador. Se ele vai contribuir, se a empresa vai contribuir, se não vai, como que vai ser feita essa separação de quem tem isso como primeira profissão e quem não tem. Obrigado. Sobrou, acho que não, faltou tempo. Fundamental, sim, para dar ao motorista e também as plataformas segurança jurídica. É fundamental ter segurança. Obrigado, um abraço a todos, eu vou embora. Plataforma e segurança jurídica. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a reunião. Segundo, quando Vossa Excelência fala do descanso, eu também já trabalhei 20 horas por dia, eu não morri, e eu não sou contra o trabalho, pelo contrário, eu trabalho mais de 14 horas por dia, diariamente, né? E, na verdade, não sou contra, mas eu não posso, na verdade, a lei brasileira diz que tem que ter descanso. Eu não posso chegar, mas Vossa Excelência pode fazer, inclusive, dentro disso, um destaque para tirar da lei essa questão. Ele tem a faca e o queijo na mão, a caneta e o papel na mão. Tudo que é certo de se fazer, ele manda alguém fazer um destaque, uma emenda, alguma coisa, e ele não resolve nada, porque ele ganhou alguma coisa para falar o que o governo quer que ele fale, e ele está falando, como ele disse, o que o governo mandou eu falar. O que mandaram eu falar. Estou repetindo o que mandaram eu falar. Pelo amor de Deus. E se for aprovado, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo certo. Ele lava as mãos. O anelzão do TH Joias lá. Dá para ver a beiradinha do relógio. Deve ser um relógio bacana. Ganho do camelô. Vai ser depois questionado judicialmente e tal. Eu estou apenas botando no projeto que Professor Tiago, tá vendo isso? Dá duro nesse cara, hein, porra. Ele é da tua cidade aí. Só para vocês saberem, o filho do Coutinho, ele é candidato a vereador também, viu? Mas o filho dele pode, a gente que não pode, esqueci disso. Problema de sono, de bater e matar quem está ele levando, eu acho que precisa se ter uma certa segurança, pelo menos a responsabilidade do profissional que está fazendo isso, porque ninguém vai fiscalizar se ele vai fazer ou não. Ele apenas vai... Está trabalhando ou não está trabalhando, está descansando 11 horas, não. Né? Agora, um questionamento... Se tiver um valor justo, não tem isso, viu? Eles vão trabalhar bem menos. Aí a questão eu estou dizendo, quando a gente bota, é o que a lei diz. Mas se o cara quiser trabalhar, ele se responsabiliza. Se amanhã tiver um acidente e ele matar uma pessoa porque dormiu no volante,
ele vai ter de se responsabilizar. Medo dos motoristas de aplicativo dizendo que a responsabilidade é nossa se a gente dormir no trânsito. E quando não foi? Se eu trabalhar só 8 horas por dia, eu não tenho responsabilidade? É isso? Eu achei que eu tinha. Cara de pau. E ainda tem a cara de pau dizer que não vai fiscalizar nada. Só botar na lei mesmo, não vai fiscalizar nada. Se der um valor justo, não tem isso. Viu? É, exatamente. Se pagar bem, ninguém vai trabalhar demais não, retardado. É o que a lei diz. Mas se o cara quiser trabalhar, ele se responsabiliza. Se amanhã tiver um acidente e ele matar uma pessoa porque dormiu no volante, ele vai ter de se responsabilizar. Ué, mas é diferente disso? Se você atropelar alguém, você não é responsável. Você nem morrer, você é responsável. Eu não vou fazer isso, não. Não sou eu que vou dar essa condição. Então, quem quiser, se o deputado, algum deputado ou uma bancada... Vai falar de novo, faz uma emenda, faz um projeto, um destaque. Não problema nenhum, motoristas vão aplaudir aí, vão achar ótimo, tá tudo certo. Eu quero é que o projeto avance, porque eu acho que precisa Isso tu falou, só quero o meu, o resto que se dane. regulamentar. Precisa regulamentar sim. Quando o deputado Marcon... Presidente, sabe, o texto, o senhor falou que não vai, a plataforma não vai tirar. No texto diz que ela tem que tirar. Ela tem que desligar o aplicativo. Tá aqui no... Não. Eu acho capítulo que... segundo... Não, desculpa. O que a gente diz que ele não pode estar, ele não pode estar vinculado Sabe nem o que tá falando. Ele tem de estar desvinculado às plataformas durante 11 horas. É o que eu Imagina, tu pegar um final de semana, sexta, sábado, domingo, e entre sexta, sábado e domingo você tem que parar 3 vezes 11 horas. Porra, tá maluco. tem até uma procuradora do trabalho aqui no ouvido. O Ministério do Trabalho pode exigir das plataformas que Botou a responsabilidade agora do Ministério do Trabalho. a lei diz isso, mesmo se você deixa tirar. Caraca, maluco. Ele vai ter o direito de fazer isso. Como nós temos a maioria, É duro. a maioria, mas grande parte dos motoristas que tem como motorista de aplicativo uma segunda opção, uma terceira opção. Então o cara pode trabalhar 10 horas na empresa lá, depois mais 13 horas lá de motorista. Aí ele vai. O que ele está falando é o seguinte, eu almoço às vezes, eu compro um quentinho às vezes para os meus pais, numa lojinha que perto de casa. Posso falar o nome e fazer uma propaganda, porque a loja é boa, chamada Que Forno. Tem um rapaz que trabalha lá, que se eu vou lá de manhã, o cara está lá, se eu vou lá à tarde, o cara está lá atendendo lá, ele cozinha, ele atende o balcão. De noite eu saio para rodar, no final do dia, e rodo de madrugada. Quando eu chego do trabalho 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que eu chegar, esse mesmo cara está numa barraca de cachorro-quente, na Dias da Cruz, num trailer de podrão do Júnior, porra, trabalhando. Porque o trabalhador, como o outro disse lá, o trabalhador, o empreendedor, ele precisa trabalhar. Você acha que ele está trabalhando essas 15, 20 horas por dia? Porque ele acha isso maravilhoso ou porque ele precisa? É a mesma coisa o motorista de aplicativo, pô. Se a gente ganhar bem, não precisa trabalhar tantas horas. Simples, pô. Não tem como controlar, meu amigo. Por isso não pode Faça um ficar no destaque, projeto. tire, companheiro. Não tem nenhuma dificuldade para mim. Faça um destaque e tire o que eu botei que a lei brasileira manda. Não tem problema. Volta aí. Tá vendo o coroinha que tá lá no fundo, em pé? Esse coroinha é do Ministério do Trabalho. Ele arruma treta com todo mundo lá. Intimida, fala uma opção de besteira. Ali, ó. Vai aparecer daqui a pouco ele ali. Tá em pezinho lá. Tá em pezinho, ó. Danado ele. Se a gente pode já resolver isso agora, por que tem que levar destaque depois para... Olha lá, em pezinho lá, ó. De gravata grená, terno cinza. Aquilo ali arruma uma treta bonita. Ele adora intimidar os outros, falar merda pros outros. Ele gosta. Querem sim. E por isso, Motorista querem. eu peço que vocês, de todas as associações, sindicatos, todo mundo que vieram aqui para mais tivesse aqui. Esse deputado Josenildo, do PT, como eu disse, ele é base do governo. Então ele faz uma pressãozinha para aprovar o projeto também. Só que ele quer aprovar no amor. Ele não tem coragem de peitar, entendeu? Não existe regulamentação da Bonita a imagem quando aparece os colegas assim. Não está regulamentado. A gente está aqui para poder a vontade do motorista. Se vocês não querem a regulamentação, Eu falei do pessoal de Ouro Preto, do rapaz de Ouro Preto lá do Pampam. Tá lá. Olha lá, o cara que tá falando lá com ele, lá com o Coutinho, é o cara do Ministério do Trabalho. Esse cara arrumou uma treta com o Evandro.
sentado do lado do Evandro, ele começou a xingar o Evandro ali baixinho. Então ele faz uma opção de covardia. Trabalha em outra empresa, ele recolhe, ele não vai ter de recolher pelo... Como é? Deputado Josenildo? Não é nada disso. Ele está dizendo que se você recolhe para uma outra empresa, não vai recolher pelo aplicativo. Não tem nada disso. Nem ele lê a merda que está escrito ali, que ele assina. Mas isso é opcional. Porque você chega a dupla contribuição. Então, não pode haver. Lógico que pode. Agora o Bemuto falou uma merda dessa. Lógico que você pode contribuir de duas fontes diferentes. Qual é o problema? Esses caras nunca foram empregados na vida de ninguém, não? Agora, Marcon, qualquer sugestão que você queira dar, eu estou à sua disposição. Ele está sempre à disposição de um deputado para ouvir e fingir que ouviu, fazer uma foto e botar na internet. Eu achava ele de amostradinho, agora é o usadinho. Ele disse que a gente está usando ele. Dá o direito ao motorista de que ele trabalhe 20 horas por dia e coloque em risco a vida do passageiro. Não, meu Deus. Eu não posso fazer isso, não é justo fazer isso. Vamos ouvir os passageiros que acham justo. Então, deixa fora. Eles acham justo a gente fazer isso. Então não pode ser. A gente tem que fazer a coisa com equilíbrio, com responsabilidade. Agradeço a todos. Vai meter o pé. Tem um companheiro meu ali que passa mensagem para mim. Obrigado, um abraço a todos, eu vou embora. Eu vou cuidar de outro minuto. Olha lá, levanta e sai correndo. Olha lá. Corre. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a reunião. Galera, seguinte, vamos lá. Vamos nós aqui. Ó. Como eu previa, não foi votado, não ia votar nada, não tinha como votar, ninguém ia ser louco de votar essa porcaria, até vota quando eles querem, quando já tem um acordo. Não tem acordo, não tem acordo. E se fosse discutido ali, passasse esse texto, tenho certeza que não passa no Congresso. Eles estão fazendo pressão, mas eles estão perdendo força. O motorista tem que manter o pé, tem que se manter firme, tem que se manter unido para poder reagir e resistir a tudo isso que eles estão fazendo e a todas as sacanagens que as empresas estão fazendo para pressionar como reduzir os valores. Em algumas cidades, eu recebi hoje mensagem de outras cidades, não só do Rio de Janeiro, que eles deram uma azeitadazinha, eu digo a Uber no caso, deu uma melhoradazinha no valor das corridas. Eu inclusive, na semana passada, recebi mais uma graninha, nem fiz conta para ver se era o justo, mas deram um respiro, porque estava muito sufocado. Mas com certeza, eu ainda não comecei a rodar essa semana, vou começar ainda a rodar, eles devem sufocar a semana inteira e vão melhorar um pouquinho no final de semana para aproveitar a demanda. E a gente tem que saber viver com isso até que a gente resista e tenha um projeto de lei sólido, bom para a categoria. No meu ponto de vista, o melhor de todos é o 536 do deputado Daniel Agrobon. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado desse formato aí, React. Se gostou, comenta, compartilha, curte. Se você veio até o final, que você deve ter gostado, estou vendo o que eu estou falando, curte aí, comenta, compartilha, dá essa moral e a gente vai para a próxima. Um abraço.